Mandou parar. Boa noite a todos aí. Boa noite ao pessoal que estão nos assistindo aí das suas residências, nas redes sociais. Boa noite, vereadora, vereadores. Boa noite aí o nosso secretário Bernard, que nos dá a honra da sua presença, Oda, e a todos os presentes. Desculpa aí, está atrás do Braz aí, 2 ex-vereadores, né? Arlete e o Braz. E o Jake, né? 3. Boa noite a vocês também, seja bem-vindo a essa Casa de Leis. Havendo um número legal e sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciaremos nossos trabalhos. Eu convido o nosso vereador Robson Cruz para fazer a leitura bíblica. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. Salmos 28, 6. Comunico aos vereadores que desejam fazer o uso da palavra, que se inscrevam no livro de oradores. Coloque em votação a ata da sessão ordinária realizada no dia 12 de maio de 2025. Os favoráveis que permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Ata aprovada. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias constantes no expediente, podendo dar explicações que forem necessárias. Projeto de lei número 90 de 2025, de autoria do vereador Léo Bragato, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de placa com informações sobre despesas em eventos promovidos, patrocinados ou com emprego de dinheiro público no município de São Gabriel da Palha e da outras providências. Projeto de lei número 91 de 2025, de autoria do vereador Renato, que dispõe sobre a concessão de gratificação por desempenho de atividades diversas a ser paga a motoristas de veículos de transporte sanitário, urgência e emergência, que compõe o quadro de motoristas da Prefeitura Municipal. Indicação número 230, de 2025, de autoria do vereador Léo Bragato, que solicita, considerando a quantidade de pedidos de exoneração de servidores efetivos, solicita o estudo de viabilidade para melhorias no plano de cargos e salários dos seguintes profissionais da educação: cuidadores, auxiliar de educação infantil, auxiliar de secretaria, auxiliar de biblioteca, monitor de transporte escolar, merendeiras, serventes e coordenadores de turno. Constatamos a necessidade urgente de realização da correção salarial destes cargos mencionados. Indicação número 231, de autoria do vereador Fabiano Oste, que solicita a adoção das providências necessárias para que seja feita a pavimentação da rua José Canal, localizado no bairro Jardim da Infância, bem como para a construção de uma ponte que interligue os 2 trechos da própria rua José Canal. Indicação número 232, de autoria do vereador Fabiano Oste, que solicita que sejam adotadas as providências necessárias para a pavimentação da calçada que margeia a Escola Maria Celeste Torezano Storck, localizada na rua Deolindo Rocha Loureiro, no bairro Santa Cecília, neste município. Indicação número 233, de autoria do vereador Fabiano Oste, que requer seja feita a alteração da legislação municipal número 1894, de 2008, que dispõe sobre o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais do município de São Gabriel da Palha. Indicação número 234, de autoria do vereador Orian Batista, que solicita construir muro de contenção na rua Azelino Dalcin, no bairro Gustavo Boni, neste município. Indicação número 235, também de autoria do vereador Orian, que solicita recolher os entulhos acumulados na rua José Piambini e Avenida Rotary Club, no bairro Santa Helena, neste município. Este é o expediente, senhor presidente. Obrigado aí, doutora Fásia.
Neste momento, eu anuncio a hora da tribuna livre. Antes de eu passar a palavra aos inscritos, eu pedi permissão aos vereadores aí para me quebrar o protocolo e dar a palavra 2 minutos para o nosso secretário Bernard. Bernard, fica à vontade. Oi. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Presidente Aguilar, eu agradeço a todos os vereadores, mais uma vez quebrando o protocolo. Boa noite a você que está em casa. Prometo que da próxima vez eu não vou quebrar protocolo e vou me inscrever antecipadamente. Peço desculpas. Mas é porque a correria está tão grande, graças a Deus, é tanto trabalho, que eu acabei me esquecendo. Vou tentar ser bem breve. Estou aqui mais uma vez para pedir a ajuda de vocês, vereadores, e também para dar uma explicação. Primeiro, ajuda a captar gente para participar do curso que nós conseguimos gratuitamente, 2 cursos. Um curso de atendimento ao cliente, como satisfazer o seu cliente, e outro curso, marketing pessoal, quando o negócio é você. Então, vereadores, se vocês conhecem alguém que querem participar desses cursos, eles vão acontecer quarta-feira, no auditório do Hilda Ferreira. É totalmente gratuito, em parceria com o Sebrae, nós conseguimos esses cursos. Se alguém tiver interesse de participar, você que está em casa, um curso de atendimento ao cliente e outro marketing pessoal, vai ter início às 18 horas, lá no auditório do Hilda Ferreira, e terminará às 22 horas. Então é um dia de capacitação totalmente gratuito para a população de São Gabriel da Palha. Então, quero pedir ajuda a vocês, vereadores. Talvez vocês conhecem alguém que queira participar. Pode pedir para procurar a secretaria, que a gente vai estar indicando como fazer a inscrição. Graças a Deus, hoje eu estava olhando, a quantidade mínima de inscritos eram 60 pessoas. Nós já estamos com 145 pessoas inscritas. Então, assim, vai ser um sucesso, em nome de Jesus. Outra coisa que eu queria falar com vocês, mais uma vez, é sobre a FECARTES, a maior feira de comércio e artes do estado do Espírito Santo, que vai acontecer semana que vem, dia 6, 7 e 8 de junho, no estacionamento do ginásio de esportes. Como eu disse aqui semana passada, e eu vou pedir a atenção de vocês, são 146 estandes de exposição no estacionamento do ginásio e 30 estandes de alimentação dentro do ginásio, com uma praça de alimentação. Vocês já viram a estrutura que está sendo montada ali. O secretário Fernandinho está aqui. Quero agradecer toda a ajuda, todo o apoio que a Secretaria de Serviços Urbanos tem dado para a gente. Falta muita coisa. Nós vamos colocar carpete naquele estacionamento todinho do ginásio. Vão ter 146 estandes de ACM, com o nome da empresa ali no estande. Então, se você conhece alguém que tem comércio, essa feira é para quê? Médio e pequeno empresário, pequeno e médio produtor rural e artesão. Então, se você conhece aquela tia ou aquela pessoa que faz artesanato, pede para procurar a secretaria. Se você conhece aquela pessoa que talvez faz uma tripinha, sabe, aquele pessoal da roça que faz uma rosquinha, faz um casadinho, quer colocar lá uma cocada, uma geleia, pode colocar também. E qualquer pessoa do comércio. Graças a Deus, as empresas de São Gabriel estão aderindo bem. De 146 estandes na área de exposição, nós já temos 80 inscritos, e na área de alimentação já superou, já está faltando vaga já. Bernardo, como que vai funcionar isso? Sexta, sábado e domingo. Sexta, de 6 da tarde até meia-noite, com show, duas bandas por noite. Domingo, sábado, de 6 da tarde à meia-noite, e domingo, de 3 da tarde até 8 da noite. Quero convidar vocês, vereadores, a presença de vocês é muito importante nessa feira, porque vai estar bastante empresário de São Gabriel, vai ter todos os artesãos de São Gabriel, vai ter o pessoal da comida, vai ter produtor rural. Então, a presença de vocês lá para estar apoiando essa feira é muito importante. Bernardo, eu estou vendo o tamanho da estrutura, quanto que o município está gastando com isso? Eu gosto, como eu disse na primeira vez que eu vim aqui, eu quero prestar conta para vocês também, vereadores, que são fiscalizadores do nosso trabalho. O município não está gastando
nenhum real para essa feira. Nós corremos atrás junto com o SEBRAE e o Ministério do Turismo do Governo Federal. Eles estão vindo com toda a estrutura e as bandas que vão tocar lá, elas serão pagas através da Secretaria de Cultura pela Lei Aldir Blanc. Então, assim, está saindo zero para o município e melhor, a pessoa que quiser colocar um stand lá também não cobra nada, é zero, ela só precisa fazer inscrição, pode levar o produto, deixar o produto lá de sexta a domingo, que vai ter segurança 24 horas na feira e qualquer coisa que sumir do stand é de responsabilidade da feira. Então, peço que vocês participem, peço que vocês compareçam, não só na feira, mas também o convite está aberto. Presidente Aguilar, o convite está aberto para quarta-feira agora, a partir das 18 horas, os 2 cursos que acontecerão lá no auditório do Hilda Ferreira. Curso de atendimento ao cliente e marketing pessoal. 146 pessoas já estão inscritas, então vocês podem ir lá, se quiserem ter um momento de fala para aquelas pessoas que estão lá buscando capacitação profissional, o convite está feito. Isso tudo não tem como eu deixar de falar, graças a todo o apoio e todo o auxílio que o prefeito Tiago Rocha tem dado à secretaria. Tem dado carta branca. Prefeito Tiago Rocha, muito obrigado por tudo que o senhor tem feito e por tudo que ele tem dedicado tempo e dedicado ajuda à nossa secretaria. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e ótima noite. Vou retornar a palavra aqui para a doutora Fásia. O presidente pediu para comunicar que a resposta ao requerimento de informação número 4 de 2025, de autoria do Léo, da Lúcia, do Gabriel e do Zé, a resposta já se encontra lá com o chefe de gabinete, tá? Você pode procurar, tá bom? Vou passar a palavra ao doutor Getúlio Filho, antes da palavra Arlete, porque depois a gente vai entrar em outros assuntos. Doutor Getúlio Filho vai fazer aqui uma moção de aplauso aqui ao senhor Amarildo de Oliveira Júnior. Doutor Getúlio Filho, o senhor tem a palavra. Colegas, é sempre importante a gente parabenizar e destacar os gabrielenses que levam o nome do nosso município, que representam o nosso município fora de São Gabriel da Palha e com destaque e trazendo boas notícias para São Gabriel. Então, assim, hoje eu quero falar aqui do atleta capixaba Amarildo Júnior de Oliveira, natural de São Gabriel da Palha, brilhou no campeonato capixaba de fisiculturismo, ficou em primeiro lugar na categoria Body Shape e em quarto lugar na categoria Men's Physique. Competindo com o número 258, Amarildo não apenas subiu ao pódio, mas também emocionou todos com sua trajetória marcada pela superação, dedicação e fé. A preparação do atleta Amarildo foi intensa e contou com o apoio de uma equipe comprometida, né? O Gustavo, o Carleto, seu personal, que acompanhava seu treinamento. Cerca de 2 meses antes da competição, Caleb Lanes entrou no auxiliar dos ajustes para intensificar a preparação. Amarildo nunca pensou em participar do campeonato, não tinha nenhuma ligação com o esporte de fisiculturismo, mas com a mensagem do seu técnico, o Caleb, ele então ele resolveu participar dessa competição. Então, assim, eu quero aqui hoje, em nome de todos os gabrielenses, parabenizar o Amarildo. O Amarildo é ali do bairro São Sebastião. Eu conheço o Amarildo desde a época que eu tinha uma empresa, né, a Marketing, e ele trabalhou comigo lá na empresa. Então, assim, hoje é motivo de orgulho para todos nós gabrielenses, né, ter um gabrielense que disputou um campeonato capixaba de fisiculturismo e ficou em primeiro lugar. Então, assim, em nome de todos os vereadores, não apenas no meu nome, mas em nome de toda a Câmara Municipal, em nome de toda a população gabrielense, eu gostaria de convidar o Amarildo para vir aqui na frente, Aguilar, para receber junto comigo e com você uma moção de aplausos por estar levando o nome de São Gabriel positivamente para todo o estado do Espírito Santo. Parabéns, Amarildo. Que ele for para votação. Fora aquela letra ali. Parabéns.
Gostaria também aqui de agradecer a presença do nosso secretário de Serviços Urbanos, Fernando aí, e parabenizar pelo belo trabalho que está fazendo em nossa cidade. Neste momento, anuncio a hora da tribuna livre e concedo a palavra à senhora Arlete Maria Cobelari Mosquen, que falará sobre a importância do sindicato e política, que dispõe de 7 minutos e meio. Boa noite, senhor presidente Aguilar. Boa noite aos vereadores. Boa noite a toda a Assembleia. Vou me resguardar nos cumprimentos, porque 7 minutos e meio passa muito rápido. E eu achei que eu ia estar inscrito sozinha, mas enfim, vamos lá. Eu participei da Assembleia do Sindicato no dia 16 de março. E juro para vocês que eu pensei bem antes de estar aqui para estar falando sobre o sindicato. Foi importante, e falar também da importância do servidor público de ser sindicalizado. Enquanto você dorme, tem alguém que luta e briga por você. O sindicato, ele não vem para caçar briga com o gestor, para arrumar confusão. Ele vem para dizer, aqui você errou e tem de consertar, e tem jeito de consertar. Então, às vezes, pensa que é uma birra. E não adianta, presidente do sindicato, ficar com ranço e arrumar inimizade com o prefeito para lutar pelos direitos do cidadão. Ele precisa de ter uma parceria bacana para que seja respeitado o direito do trabalhador. Isso é importante. E eu acho que é um pouco disso que nós precisamos acordar e em vez de criticar e sair do sindicato, ser formadores e multiplicadores para que, de fato, nós possamos ter os nossos direitos garantidos. Tá? Ninguém, quando busca a prefeitura para poder falar dos seus direitos, é porque tem ranço e birra do gestor atual. É o sistema que está dizendo para o sistema que aqui teve uma falha e tem como ser corrigido. Na ocasião, se encontrava lá o vereador Robinho, o vereador Léo Bragato, Zé Roque, tinha também o presidente da Câmara, Aguilar, vereador Getúlio. E na ocasião, eu confesso que eu fiquei meio assustada com a fala, então, do nosso vereador Léo, quando ele falou assim com o nosso presidente, que ele precisa de olhar os projetos que vai colocar a ser votado. Você precisa botar o prefeito contra a parede para resolver os problemas do cidadão. E o prefeito segura os projetos do prefeito. Eu tenho pessoas que estavam lá. E aí, inclusive, você falou, eu e o Zé Roque, a gente ia no gabinete e a gente batia de frente com o prefeito, que se ele não não aprovasse o projeto, aquilo que era de vontade de vocês, o projeto não ia ser colocado aqui para ser votado, e ensinando até o nosso presidente a fazer isso. Então, eu queria saber se na época, porque também então eles não colocaram o projeto das letrinhas, que ficou agarrado, porque era uma bandeira do vereador, então, Gessimar, que é o Baito, e que ficou lá sem solução, e hoje vai custar aí para o Instituto de Previdência um rombo enorme, porque a Justiça determinou que precisa ser pago sim, e viu como inconstitucional aquilo que estava sendo feito, coisa que essa Câmara e o prefeito podia ter resolvido sem ter todo esse desgaste e esse gasto da Previdência. Eu acredito que, então, quando colocava o prefeito para tomar atitude, eu acho que era pensando em benefício próprio, quando os mesmos tinham vários cargos, tinha vários valores de referência de suas esposas, eu penso que eles usavam em benefício próprio. Então, eu estou aqui mais para falar para vocês, vereadores, porque tem gente que abre a boca para falar que tem 30 anos de mandato, tem 30 anos de política, mas que, na verdade, às vezes usa até
da sua indicação que você coloca aqui e fica lá imaginando como fazer para reverter a sua indicação em favor deles. Basta olhar o guarda-reio ali próximo ao Pecim, que tem mais de 30 anos que aquela rua se encontrava em perigo, e só foi a vereadora Arlete do Fartura eu colocar a indicação, que apareceu logo um papaizinho lá para dizer que era a indicação dele, e aquilo lá foi uma obra necessária. Então, assim, fica atento porque as pessoas que estão ali há muito tempo na política podem usar de vocês que estão aí agora chegando para poder prejudicar, tá? Fica atento. O valor de referência de uma das suas esposas era de 42 e o outro era de 32. Isso quase ultrapassa o valor do salário. Então, para dizer que eu não estou aqui falando baboseira, eu estou aqui baseado em fatos que tem como ser provado. Lembrar também que 62 anos de emancipação política, 60 anos se passaram, passou mais de 15 prefeitos, dezenas de vereadores, e quem trouxe um rolo compactador para poder trabalhar nas estradas, nas barragens, foi essa vereadora que está aqui, né, através de emenda parlamentar. Então, ninguém se preocupou. Tem 30 anos na política. E o que mostra para a população esses 30 anos? O que tem para mostrar? O dia que eu trouxe um livro de ouro aqui, para pedir a assinatura dos vereadores para ajudar a construir uma igreja lá do assentamento, muitos dos nossos vereadores assinaram, quero agradecer, mas o vereador Zé falou: sai fora disso, vereador, isso não dá voto, não. Aquele povo lá daquele assentamento vota tudo lá em Nova Venécia. Então, só olha para o próprio umbigo, não pensa num coletivo, prega um Deus que eu não é o Deus que eu acredito, né? Usa a palavra de Deus para poder lubridiar muitas pessoas, e isso a gente não pode aceitar. Isso é uma barganha muito feia. Quando eu usei essa tribuna aqui para fazer crítica, foram lá no prefeito pedir a minha cabeça. Foram lá, prende. Olha como é que botava o prefeito contra a parede. Ou para de fazer as indicações da vereadora, ou o projeto não vai levantar para ser votado. Então, é dessa forma que tem gente que trabalha, né? A gente sabe que foi um apadrinhamento do Erildo Canal, que fez com que a gente elegesse o Léo aqui presidente na época. E eu fico muito triste, Léo, daquele dia você falar com o nosso presidente dessa casa, falar para ele: cuidado com o projeto que você coloca para votar, você vai lá e pressiona para poder acontecer e as coisas andar. Foi colocado isso lá. Lembrando que quero parabenizar o presidente dessa casa, que de forma igualitária, ele colocou cargos à disposição dos vereadores aqui presentes. Ao passo de que a gente sabe que outros passados aí, tinha vereador e presidente que tinha 8 a 10 cargos dentro da Câmara, e a gente ficava sem ter a nossa ajuda. Tanto é bem verdade que eu só tinha um assessor, e o padrinho do nosso presidente comprou ainda com o dinheiro podre dele, né, até o meu assessor. Então, para dizer assim, cuidado com o político de 30 anos que está aí dizendo que olha para você. Só para terminar, senhor presidente, eu quero avisar que eu não vou ficar aqui para ouvir desmando, mentira e as suas... Como é que eu vou falar? A sua justificativa, porque foram 4 anos que eu fiquei aqui ouvindo as mentiras. Arlete. Boa noite. Neste momento eu concedo a palavra ao senhor Odair José Galacho, que falará sobre os monitores de ressocialização, que dispõe de 7 minutos e meio também.
Boa noite a todos. Aqui eu quero cumprimentar o digníssimo presidente da Câmara, Sargento Aguilar, e cumprimentando ele, eu estendo esse cumprimento a todos os vereadores que estão presentes, a todo mundo que está participando aqui dessa Assembleia. Quero agradecer também a presença da minha esposa e do meu amigo e colega de profissão, Fabrício, né? E em virtude do tempo, eu vou ter que ler uma carta e os senhores acredito que vão entender o que nós, monitores de ressocialização, estamos vivendo nesse momento. Então, se vocês me permitem, diante do recente pronunciamento da Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo, que justifica o desligamento em massa de monitores de ressocialização sob o argumento de cumprimento de um acordo com o Ministério Público Estadual e alegando respaldo na legislação específica, faz-se necessário esclarecer, com respeito, mas também com firmeza, que essa posição ignora a realidade construída ao longo de mais de 20 anos de prestação de serviço público por esses profissionais. Os monitores de ressocialização não são apenas números ou contratos temporários. São homens, mulheres que durante décadas sustentaram o funcionamento do sistema prisional capixaba, enfrentando diariamente os riscos e desafios de uma atividade essencial, a segurança pública. Foram justamente eles os responsáveis por manter a ordem e implementar as políticas de ressocialização, muitas vezes sem os direitos garantidos aos servidores efetivos e sem o devido reconhecimento jurídico. A Sejus afirma que atua conforme a legislação específica, mas onde estava essa legislação durante os sucessivos processos seletivos e emergenciais, realizados de forma contínua por 2 décadas? Tal prática caracteriza, sim, um vício seletista grave, pois o que se tornou recorrente deixou de ser emergencial, ferindo princípios básicos do ordenamento jurídico, como o princípio da legalidade, da moralidade e da segurança jurídica. O Estado se beneficiou por anos da força do trabalho desses servidores temporários, sem realizar os concursos públicos de forma regular, e que agora tenta se eximir de qualquer responsabilidade quando há um vínculo histórico construído com esses profissionais. Ainda que a natureza contratual seja temporária no papel, na prática, criou-se um regime de prestação de serviço público permanente, sem os devidos direitos e sem uma transição justa. O que se exige, portanto, não é privilégio, mas respeito e reconhecimento inconstitucional, compatíveis com a dignidade da função pública exercida. Que se cumpra a lei, sim, mas toda a lei, inclusive os preceitos constitucionais da valorização do trabalho, da dignidade da pessoa humana, da boa-fé administrativa e da vedação ao enriquecimento ilícito da administração pública sobre o trabalho alheio. Por fim, deixamos apelo para que o governador do Estado, por meio do seu gestor maior, o excelentíssimo governador Renato Casagrande, reveja com sensibilidade e justifique essa transição. Não se trata de impedir concurso, mas de garantir que aqueles que ajudaram a construir esse sistema não sejam descartados, e sim reconhecidos, seja por meio de pontuação por tempo de serviço, prova de títulos, processo de transação legal ou especial, ou outro mecanismo jurídico e administrativo possível. Reconhecimento, justiça e responsabilidade que sustentam o sistema prisional capixaba. Senhores, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nessa casa tão nobre. Eu quero dizer que hoje aqui eu não falo representando um grupo. Eu falo como um ser humano que não aceita que a injustiça seja tratada como algo normal, que o abandono seja boa gestão. Eu estou falando de profissionais que todos os dias, com muita coragem e dignidade, né, enfrenta o seu trabalho. Então, senhores, é o 3º contrato. Aqui em São Gabriel, gente, só lembrando, nós somos em 19 famílias que a qualquer momento vão perder o emprego. No estado todo são cerca de 1.800 monitores. E tem servidores, através de processo seletivo, já tem mais de 20 anos, quase 25 anos, prestando esse serviço. Quer dizer, acabou se transformando em uma profissão. Sem dúvida.
Pois é, esses profissionais, inclusive, eles não usam armas. Não ganham medalha, você não vê em propaganda do governo. Mas são eles que abrem e fecham cela, enfrentam a rebelião, acalmam tensões, separam brigas, para que tudo isso garanta que o sistema não colapse. Quem é da área da segurança, né? Sargento Aguilar, Sargento Jeque e outros que já fazem parte da segurança entendem muito bem isso. E o que o Estado vai fazer? Ele decidiu demitir 1.800 famílias, sem que os contratos vençam. Antes de vencê-los, ele vai, acabou. Não tem mais. Sem uma justificativa digna, sem respeito, sem humanidade. É muito triste. Eu não consigo entender que isso seja apenas um ato administrativo, um procedimento administrativo. Eu vejo ele com uma forma cruel, maldosa, vergonhosa. Senhoras e senhores, vocês imaginam acordar às 5 horas da manhã, deixar sua família em casa, ir para o seu trabalho, e saber que a qualquer momento pode acontecer uma rebelião, uma galeria pode virar, um preso pode se revoltar, e mesmo assim a gente entra e cumpre o nosso dever. É isso que esses profissionais fazem. Isso tudo está sendo jogado no lixo. Agora, senhores, eu vou falar algo que é recorrente. A gente entende que cada dia que passa, os presos recebem cada vez mais garantias, regalias, enquanto nós, monitores, perdemos tudo. Perdemos salário, saúde mental e dignidade. Ao preso é dado a ele e respeitado a ele todo o direito. A nós, trabalhadores, o desprezo. É por isso que nós estamos aqui, viu, vereadores? Para dizer um basta. É para dizer que esses profissionais têm nome, têm rosto, têm família, pai, avô, mãe, que muitos choram e adoecem em silêncio. Mas agora decidimos gritar, que esse grito ecoe aqui nessa tribuna, nessa casa tão honrada, e que vocês, vereadores, possam, junto conosco, se comprometer, que possam fazer moções de apoio, enviar ofícios ao governador, e de forma corajosa, pedir uma resposta ao Estado. Senhores, nós não podemos cruzar os braços, sabendo que 1.800 famílias vão ser empurradas para o desespero. Só fechando, eu quero aqui agradecer o meu amigo Rogério, companheiro de profissão, agradecer a todos os monitores, o meu grande respeito. Aos vereadores eu deixo o meu apelo, e ao governador do estado, eu deixo essa cobrança. Revogue essa decisão. Respeite seus trabalhadores. Honra quem honra o Estado. Boa noite, senhores. Muito obrigado pelo espaço que vocês nos deram aqui. Só lembrando também que caso algum de vocês, vereadores, tenha alguma dúvida na nossa fala, eu vou estar aqui à disposição para tirar dúvidas de vocês, ok? Muito obrigado. Obrigado, Oda. Eu acho que não é só São Gabriel, outros municípios também devem ter essas falas suas aí. A gente entende que a segurança é necessário, e quem trabalha na área de presídio, eu já trabalhei, eu sei da dificuldade que é, e vocês, acho que o governador vai se sensibilizar e atender vocês. Não havendo mais munícipe inscrito para a hora da tribuna livre, anuncio
a hora dos oradores inscritos e concedo a palavra ao vereador Zé Roque, que dispõe de 8 minutos. Excelentíssimo senhor presidente dessa Casa de Leis, Aguilar, secretário Fabiano Oche, servidores da Câmara, vereadores, vereadora e todos que estão nos ouvindo. Gostaria de começar dizendo, Léo, que pé de oiti não toma pelotada, porque não dá nada. Então, assim, quando você produz alguma coisa, você vai ser criticado. E se as pessoas pensam que vão fazer trampolim nas minhas costas, tá por fora. Não vai, não. Pode vir aqui e falar o que quiser. O povo sabe quem deve voltar e quem não deve voltar para a Câmara. É só isso que eu teria a dizer a respeito das pessoas que vêm aqui falar em verdades da gente. Queria cumprimentar o Amarildo. Cadê ele? Está aí ainda? Já foi, né? Eu estava precisando de um cabra forte daquele lá para carregar saco de café para mim. Lá no secador. Rapaz, eu com um cara desse eu fazia uma festa. Tá aí, não? O Fernandinho é gordo. O Fernandinho não tem, não. Mas parabenizar o Amarildo, mesmo que ele não está aqui mais, parabenizar ele, que é muito importante isso para a gente, para o Espírito Santo. A Odaí, que veio aqui mostrar da preocupação, né, com esses 1.800 monitores de ressocialização. Eu confesso que o colega Fabrício já chegou a falar alguma coisa comigo, eu não estou inteirado do assunto ainda, mas eu estou me colocando à disposição de vocês. Eu acho que seria viável, presidente, se um dia pudesse estar reunindo os vereadores para dar um tempo para eles estar explicando para a gente o que é isso aí. São 1.800 monitores de ressocialização que estão prestes a perder o emprego, foi o que eu entendi aqui. E eu estou solidário a vocês e podem contar com esse vereador aqui, que no que precisar, eu vou estar, sim, sempre do lado de vocês. Queria agradecer à Comissão de Constituição e Justiça, porque hoje está em pauta o projeto para a data comemorativa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que será no dia 27 de junho. E como o Getulino prometeu um dia para a gente, o presidente colocou em pauta hoje, e eu agradeço, e quero contar com o apoio de todos os vereadores. A nossa recém-paróquia criada, a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ela é composta por 23 comunidades, né? As pessoas falam assim, a paróquia São Gabriel foi dividida. A gente usa dizer que a paróquia de São Gabriel foi multiplicada. Agora não tem uma só, tem duas. E o dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é comemorado no dia 27 de junho. Essa é uma data importante para os fiéis católicos que celebram a figura materna e protetora de Nossa Senhora, que é vista como um símbolo de esperança e refúgio. Então, eu queria agradecer desde já o apoio de todos os vereadores, né, para essa data importante para a nossa cidade. Pode? Pode. Para a nossa cidade de São Gabriel da Palha. A gente não consegue estar fazendo um feriado municipal que já tem o número que excede os feriados municipais religiosos. Mas agradeço o dia de comemoração da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Você falou exatamente o que eu ia falar, porque hoje eu fui questionado na rua se a Câmara estaria criando mais um feriado. E não está criando mais um feriado. Está criando uma data comemorativa que vai entrar no calendário municipal. Isso. Mas é isso aí que eu iria falar, você já acabou falando agora na hora. Obrigado, Zé. Valeu. Praticamente, Getúlio, igual, por exemplo, Nova Venécia, é feriado do dia de São Marcos. Mas lá tem mais duas paróquias, Nossa Senhora Aparecida e Santa Rita. E são datas comemorativas, mas o dia de São Marcos, que é o dia do padroeiro de Nova Venécia. Como o Arcanjo Gabriel é padroeiro de São Gabriel da Palha, e vai continuar sendo de São Gabriel da Palha. Eu estou querendo puxar uma... não vai ser feriado, mas vai ser uma data comemorativa. Eu vou puxar um abaixo-assinado, uma luta por São Gabriel da Palha, já que São Gabriel da Palha está fazendo 62 anos, eu acho que é mais do que merecido a gente buscar, junto com o governo do Estado, através da Secretaria de Agricultura, 62 quilômetros de revissol para São Gabriel da Palha. E eu quero poder contar com todas as assinaturas dos vereadores aqui para a gente correr atrás disso. Buscar deputado federal, buscar senador, buscar quem a gente puder.
Os nossos agricultores precisam, o nosso povo de São Gabriel precisa, os nossos trabalhadores de fábrica precisam. Tem trabalhador de fábrica que vem do interior para cá. E se a gente conseguir, em comemoração aos 62 anos de São Gabriel da Palha, trazer 62 quilômetros de Revissol para São Gabriel da Palha, as nossas estradas vicinais praticamente vão ficar muito melhor do que estão agora. Eu não quero dizer que não tenha que trazer o asfalto, né, da entrada da ABB aqui até lá em Águia Branca, que já está sendo projetado, está sendo feito, o do São José, mas tem outras estradas que precisam, igual, por exemplo, da Lapa até no São Sebastião do Barra Seca, né? Então, assim, eu quero fazer o pedido ao secretário e depois eu vou pedir para a minha assessoria pegar a assinatura de todos os vereadores. E eu queria... Pode falar. Pode. Esse assunto aí, beleza? Pode falar. Sentido a Lapa, direita, a esquerda e o Penha do Barra Seca. Muito bem. Eu acho assim que todas as forças, né, que a gente puder colocar à disposição, e eu acho que seria um presente do governo do estado para São Gabriel da Palha conceder isso aí, em homenagem aos 62 anos, 62 quilômetros de Revissol. Eu vou estar puxando essa luta, eu sei da dificuldade do povo do interior, quem é do interior aí sabe disso. Então, assim, eu estou começando e nós vamos para as comunidades, nós vamos pedir senador, governador, todo mundo, para estar fazendo esse trabalho em prol. E só agradecer a Deus por mais uma semana, né, pedir paciência, prudência às pessoas que estão secando café. Secador de café é perigoso, principalmente o secador de café com palha. Tem lugar na estrada aí que não dá para passar. Já teve uns 3 ou 4 acidentes, inclusive aqui em São Mateus, um rapaz caiu dentro do buraco do elevador e o elevador sugou ele. Então, assim, é muito importante, eu falo isso, gente, porque já aconteceu comigo. O meu secador de café era de palha, a palha tampou tudo o asfalto, a visão. Eu fui lá para não deixar acontecer com ninguém, sinalizar, e o carro me atropelou. Quase perdi minha perna, eu ando mancando hoje por causa disso. E eu fiz um propósito para mim: o dia que eu tiver que queimar 1 litro de palha de café, eu paro de secar café, eu não queimo. Eu queimo lenha, mesmo que a gente paga caro, mas traz segurança para as pessoas. Está acontecendo muito acidente com secador de palha. E eu não vou dizer que não deva fazer, mas faça com cuidado, com segurança, para não fazer nos horários errados. A fumaça da palha do café, ela fica por ali. Se der uma neblina, ela desce junto e tampa tudo. Vocês não têm noção o que é isso. Daqui, nesse telefone onde eu estou falando, você não vê ninguém. Eu ficava parado dentro do meu secador, assim, ó, esperando um vento passar para lá ou para cá, para me ver onde eu estava. Então, assim, pedir cuidado às pessoas, né, e que Deus nos abençoe para que a gente continue a nossa colheita com perseverança, fé, força, e que não aconteça acidentes, porque é um período tenso, é muito trabalhoso, é tenso, mas que Deus nos abençoe e que esteja tudo bem. E graças a Deus, chuva à vontade para todo mundo. Muito obrigado e boa noite, presidente. Obrigado, vereador Zé Roque, pelas suas palavras aí. Na realidade, aconteceu 2 acidentes, mas nenhum dos 2 diz respeito à palha. Foi uma fatalidade. Não tem nada a ver com a palha, foi dentro do próprio secador. Passar a palavra ao nosso vereador Léo Bragato, que também dispõe de 8 minutos. Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, a vereadora. Todos aqui já foram cumprimentados. Cumprimento a todos que estão em casa, nos assistindo. E eu fico feliz, presidente, que muitas pessoas acompanham a gente pelas redes sociais. Oda, tem nosso apoio. Qualquer manifesto que você for fazer, Rogério já me pediu essa ajuda. Eu falei que eu estou à disposição. Já cobrei a deputada Raquel para ter um posicionamento em relação à luta de vocês. Contem comigo, tá? Presidente, eu sou um cara que eu gosto de ler muito. Então, assim, para a ex-vereadora que veio aqui falar, eu vou dizer a frase do Leandro Carnal: eu não toco tambor para maluco dançar. Então,
esse vereador aqui, quando presidente, quem foi vereador comigo sabe que a minha prioridade sempre foi o vereador. De quanto que eu estiver na Câmara, a prioridade aqui não é prefeito. Aqui dentro é o meu colega e ali fora é o povo. Então, a minha luta aqui sempre vai ser em prol do povo. E eu não aceito que fale do trabalho do vereador. Em relação nenhuma, vou defender o vereador aqui em qualquer situação, Robinho, porque a gente sabe a luta que é para a gente chegar aqui. Nas nossas reuniões que a gente fazia, realmente eu deixava à disposição do vereador para ele me falar o momento que ele queria que votasse o projeto dele, porque às vezes era da classe do vereador, como aqui a gente tinha vários servidores, e eu era muito, como que fala? Deixava muito livre o vereador trabalhar da forma dele. Em relação ao nosso ex-vereador Erildo, eu quero aqui dizer que o Erildo é uma grande liderança em São Gabriel. A política que for feita em São Gabriel, que não passar também pela discussão e opinião do Erildo, não é uma política bem feita, pela experiência que o Erildo tem em São Gabriel. Então, assim, viu, Gabriel? Você leva essa informação para o nosso colega, ex-vereador, produtor rural, muito bem respeitado em nossa cidade, e eu sempre vou pedir as nossas opiniões ao Erildo José Canal, porque ele é de uma experiência que a gente não pode perder nunca, beleza? Mas você falou aqui sobre os acidentes que estão acontecendo. Eu, assim, se eu tiver oportunidade, presidente, junto com todos os colegas aqui nós temos muitos colegas que têm experiência na agricultura, e eu não tenho essa experiência toda, mas eu acho que a Câmara tinha que criar um protocolo de segurança do município de São Gabriel para os trabalhadores que vão atuar dentro dos secadores. São trabalhadores simples, viu, Jake? O senhor está trabalhando também na segurança de secadores. Nós teríamos que criar um protocolo de segurança para proteger os nossos trabalhadores, as nossas famílias. Porque vocês que trabalham, Zé Roque, você, Gabriel, Robinho, Disseu, sabe quais são os momentos de falha ali dentro, que a pessoa tira a atenção um pouquinho, às vezes escorrega naquela... Eu esqueci o nome que eu gravei aqui, mas acabei esquecendo, que é onde desce o café, na rampa. E a gente poderia pensar direitinho sobre isso e pedir o apoio aí à Secretaria de Agricultura, Disseu, para a gente fazer uma cartilhazinha e entregar. Porque uma vida que é perdida, para quem perde, a vida toda vai ficar aí para trás. E é um pai de família que está deixando filhos e esposa. Eu quero aqui também, através de um pai, que é o Josimar, ele mora no Invejado, e ele tem 2 filhos autistas. Eu apresentei um projeto, e aí eu também peço ajuda aos colegas, para valorizar esses cuidadores. Gente, ninguém fica na prefeitura para ganhar um salário mínimo ainda com desconto, ser menos que o salário. Nós precisamos de valorizar essas pessoas. Esse pai me relatou que tem quase 3, 4 meses que os filhos às vezes não vão para a escola, porque não fica, o cuidador não fica no trabalho. Olha o tanto de demissão que está acontecendo dentro da prefeitura, nosso município, porque as pessoas não têm valor para receber a sua remuneração. A secretária Jane precisa de rever isso aí juntamente com o prefeito. Nós não podemos deixar nossos autistas descobertos. Eles não podem ficar em casa. Eles têm o direito de estar dentro da sala de aula, com seus cuidadores, dentro dos ônibus, com seus auxiliares, para chegar com segurança na escola e voltar até a sua casa com segurança. Então, Josimar, você talvez não está me ouvindo, mas eu vou compartilhar a sua luta com todos os colegas aqui, e eu vou pedir à secretária de Educação amanhã para que ela olhe tudo isso com carinho. Tá? Os autistas precisam de atenção. Para mim finalizar, aproveitando que o secretário Fernando está aqui, Fernando, eu tenho mandado muitos ofícios para a sua secretaria. E eu peço a sua atenção para que você tenha atendido alguns, às vezes você não está atendendo por falta talvez de gente para operar. E
eu mandei um ofício hoje para você, porque fala sobre essas caixas de som, que às vezes fica na porta de loja o dia todo ligado. Isso, não sei se algum colega tem recebido reclamações. Nada contra quem vai fazer o seu trabalho de microfonia ali, de anúncio. Mas nós precisamos regulamentar. A caixa de som não pode ficar o dia todo ligado de frente para a casa de um idoso, na frente da casa de uma pessoa que tem autismo, de uma pessoa que tem algum problema, né, de perturbação. Nada contra o comércio. Eu acho que o comércio a gente tem que se valorizar, como o nosso secretário Arpini falou aqui hoje. Mas, assim, são coisas que a gente que anda muito, a gente ouve muito. Então, eu mandei para você, mandei para o secretário de Meio Ambiente. Se for da gente mexer no código de postura, que a proposta venha para cá. Mas eu estou pedindo a vocês que vá até o comércio e oriente. Olha, gente, vamos abaixar o som ou regulamentar para um horário só, porque eu vou falar para vocês, eu mostro o tanto de mensagem que eu recebo todos os dias aqui. É preciso regulamentar essa questão do barulho. Então, gente, eu quero aqui encerrar minha fala pedindo, dê uma atenção aos barraqueiros da nossa feira. As barracas, porque lá são famílias que trabalham. Olha, toda vez que serena demais, presidente, o senhor está lá também, chove tudo nos produtos dos feirantes. Dia de chuva, parece que aquilo ali é um acampamento cigano. O maior respeito que eu tenho com o cigano, que hoje eles não fazem mais esses acampamentos, né? Que eles são as pessoas muito organizadas. Mas é barraca, é lona amarrada no carro, é lona amarrada na árvore, e ninguém aguenta isso, gente. Estou encerrando, presidente. Nós precisamos de valorizar nossos feirantes. Eles são produtores rurais, e eles não podem, dia de chuva, ficar na situação que está. Eu já fiz ofício, já pedi, mas eu vou voltar a inteirar meu pedido aqui novamente. Presidente, muito obrigado. Desculpa aí por ultrapassar o horário. Obrigado, vereador Léo Bragato. Eu vou aqui, junto com os outros colegas vereadores, solicitar aqui também que o nosso prefeito melhore o salário desses cuidadores aí, porque você só trabalha feliz com salário bom. E essas crianças, elas precisam de um cuidado especial. Então, a gente tem que... Eu concordo com você, sim. E sobre as barracas aí da feira, eu acho que é um assunto bem pertinente. A gente sabe como que está aquilo ali, mas só lembrando que foram todas trocadas, porque o teto ali não aguenta sol e chuva. Mas o nosso secretário de Agricultura, com certeza, também vai estar olhando para estar resolvendo esses problemas. Passar a palavra ao nosso vereador Orian, que dispõe de 8 minutos. Boa noite, presidente. Boa noite, doutora Fasley, doutora Dani, aos nossos colegas vereadores e vereadora Lúcia. Boa noite aos secretários aqui presentes, Fernandinho, um grande amigo, um parceiro, tem se dedicado na sua pasta. Deus continue te abençoando, meu amigo. Ex-vereadores aqui presentes, Braz Mofadini, Jake, nosso amigo Bernard, um outro mega evento para começar a ser feito. Parabéns, tá, Bernard, por tudo que você tem feito por São Gabriel. Bom, primeiramente, quero dar parabéns ao nosso secretário Vial, né, pelo evento, pela festa, segurança, organização que teve. Isso é muito importante. Mas também quero pedir uma cobrancinha para poder organizar um transporte para os esportes nossos. Realmente a gente está tendo um pouquinho de dificuldade, sabemos que não está fácil. O Ronaldo, que é um mestre respeitado no Estado, levou sua delegação assim por misericórdia, ajuda, né? O vereador Renatinho sabe disso. E foi lá e representou bem a nossa cidade. É uma escola, mas que carrega o nome do nosso município, São Gabriel da Palha. Então, eu acredito que nós, vereadores, temos que
olhar com carinho por o esporte, são crianças, né, que estão ali se dedicando. Então, assim, Vial, parabéns, né, pela sua organização, mas vamos organizar, vamos tentar ver com muito carinho aí o lado do esporte, não só o taekwondo, mas, né, futebol, várias modalidades, eu acho que é importante. Bom, Oda, eu não tenho dúvida que essa Câmara está junto com vocês, Fabrício, Tiago, né, temos vários amigos aí nessa luta de anos, que agora pode acontecer, né, todo mundo ficar desempregado. Então, assim, vamos correr atrás, parceiros em São Domingos, temos vereadores lá, Oda, vamos ver o que a gente pode juntar de força, porque é forças agora. Então, assim, conte comigo, conte com todos os vereadores aqui, para a gente poder manter esse trabalho. Eu tenho uma prima que se dedica há muitos anos, mais de 12 anos lá, compromisso, se dedicando, né? Não só ela, mas todos vocês. Então, vamos olhar com carinho, vamos se reunir para poder realmente fortalecer esses 19 que são de São Gabriel e os 1.800 no estado. Tá bom? Deus abençoe vocês. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Orian, pelas suas colocações aí. Só vou reforçar aqui, pedir uma atenção especial para os nossos jovens no esporte aí, que eu acho que isso aí é a melhor coisa, o melhor investimento que o município possa fazer para a nossa juventude. Passa a palavra ao nosso vereador Getúlio Filho, que dispõe de 8 minutos. Boa noite, presidente. Dani, cumprimento ela em nome de todos os funcionários aqui da casa, o Fernandinho em nome de todos os secretários, Bernard, cumprimentar os ex-vereadores aqui, o Braz e o sargento Jake. E, antes de mais nada, eu quero aqui parabenizar o Amarildo, né, com quem eu entreguei uma moção mais cedo. Como eu disse, é importante a gente incentivar e valorizar essas pessoas que sonham, lutam, vão lá e traz um troféu de ouro para São Gabriel da Palha, levando o nome do nosso município para os 4 cantos do estado, então isso precisa ser valorizado. Quero aproveitar a fala do nosso amigo Orian e também endossar o pedido dele, né? Nossa cidade, graças a Deus, é uma cidade muito esportiva, muito competitiva. A gente quer, no taekwondo, no futebol também, que várias vezes as crianças precisam. Então, vôlei, ginástica, enfim, várias modalidades que a gente precisa realmente valorizar. E vamos, né, pedir aí ao secretário Vial para a gente tentar se organizar para que não falte o transporte para os nossos atletas quando forem disputar competições fora. Isso daí temos que trabalhar com isso. Tenho certeza absoluta que o prefeito Tiago Rocha, que eu lembro que ao longo dos anos era uma dificuldade tremenda no passado, desde o meu primeiro mandato de vereador, para conseguir transporte para os atletas. Isso melhorou muito nos primeiros 4 anos de mandato dele, né? Tanto é que eu não lembro de reclamação aqui na Câmara Municipal, mas nesse início desse novo mandato, a gente precisa enfatizar a importância desses jovens, a importância do esporte para a vida de cada um, para a formação dos nossos cidadãos. Então, nós temos que incentivar. Eu tenho certeza que o nosso prefeito vai nos apoiar nessa causa aí. Quero parabenizar aqui o Bernard mais uma vez, trazendo essa feira brilhante para São Gabriel da Palha. Você que é comerciante, aproveita. É o momento de você expor seu produto, tudo 0800, de graça. Então, assim, nós não podemos deixar isso passar em branco. Aproveite a oportunidade. Até conversei com alguns empresários, Bernardo, para estar indo lá, para estar entrando em contato com você, porque isso é muito importante para São Gabriel da Palha. É uma feira importante que com certeza vai movimentar o comércio, tá certo? Então nós temos, Robin, que lutar por isso daí. Bem, outra coisa que foi falada aqui foi a respeito dos 62 quilômetros de Revissol, né, Zé? Veja bem, nós estivemos com o governador Renato Casagrande há mais ou menos uns 2 meses atrás, e aí a nossa reivindicação, né, junto com as CANVs, que é a Associação das Câmaras Municipais do Estado do Espírito Santo, São Gabriel tem 4 cadeiras nas CANVs, de 40 cadeiras, São Gabriel tem 4, então 10% da Associação das Câmaras Municipais é representado pelas CANVs. E aí nós
vereadores de São Gabriel da Palha, cobramos justamente isso. Mas a gente cobrou o seguinte, que a central de distribuição do Revesol, que hoje é em Marilândia, que tenha uma central de distribuição aqui mais próximo da nossa região. Nós temos aqui São Gabriel da Palha, que tem a maior cooperativa do mundo, né? Nós temos o Cicobi aqui, nós temos uma produção tremenda de café, tem o Valdir Lauretti, tem o próprio Cubite aqui, que fomenta essa questão da cafeicultura. Então, a gente pede que São Gabriel da Palha seja uma central de distribuição de Revesol, Zé Roque. Que aí a gente não faria só 62, a gente faria todas as nossas estradas vicinais com Revesol, assim como fez Marilândia. Marilândia, por ter uma central de distribuição dentro de Marilândia, você vai no interior de Marilândia, praticamente toda parte do interior, todas as estradas vicinais têm Revesol. E São Gabriel, no seu protagonismo, a Coabriel é mais de 60 milhões, não, o Cubite é mais de 60 milhões que ele paga de imposto, né, de ICMS para o governo do estado. Imagine só a Coabriel, o montante de imposto que a Coabriel paga para o governo do estado, de ICMS. Então, São Gabriel da Palha merece uma central de distribuição de Revesol. E pensando nisso também, e já com isso na cabeça, nós estivemos também com o deputado federal Evaí de Mello em Brasília. E o nosso pedido foi justamente o quê? Uma basculante. Um caminhão basculante toco. Por quê? Porque a gente precisa desse caminhão para fazer essa distribuição de Revesol. A gente está com isso na cabeça. Mas se a gente também não tiver estrutura, fica difícil. A gente precisa ter caminhão para transportar essa matéria-prima. A gente precisa que, para ficar mais barato para São Gabriel da Palha, a gente tem uma central de distribuição dentro de São Gabriel da Palha. Então, esse é o nosso sonho. Então, assim, a gente tem que lutar. Eu acho que a gente tem que lutar muito mais. Eu entendo a fala do Disseu, que ele disse, ó, São Gabriel já fez um EDOX lá pedindo para 3 ônibus. O Zé Roque também fez. Mas diante da grandeza de São Gabriel da Palha, eu acho que aqui deveria sim ter um centro de distribuição de Revesol. O nosso município, pelo destaque que nós temos na agricultura, na cafeicultura, a central de distribuição tem que ser em São Gabriel da Palha. E para encerrar, eu quero aqui estar falando a respeito dos nossos amigos que vieram aqui hoje lutar por um direito de justiça e de reconhecimento ao trabalho que eles estão fazendo pelo Espírito Santo ao longo de mais de 10 anos. Né? Fabrício tem mais de 10 anos que está como agente penitenciário, a gente tem ainda o Paulinho Teixeira, a gente tem ainda o Oda, a gente tem vários outros. E aí eu entendo que o concurso público, ele tem a prioridade, o Tiaguinho também, meu zagueiro. Então, assim, a gente entende que o concurso tem a prioridade, mas eu acho que a transição, como disse o Oda, ela deveria ser feita com mais responsabilidade e com mais reconhecimento ao trabalho desses que ao longo dos anos estão ali se dedicando, colocando a vida em risco, controlando a rebelião dentro dos nossos presídios. Então, assim, o meu pedido é o seguinte, presidente, eles vão entregar um documento para a gente, né, Gazeta, explicando toda essa situação, e aí vamos fazer um ofício ao secretário estadual de Justiça, ao nosso governador e aos deputados aqui da região, pedindo que possam ter aquilo que nós queremos para eles, que é reconhecimento pelos serviços prestados no nosso estado, mais senso de justiça, para que eles possam, pelo menos, ter uma transição de poder ficar no cargo aí, pelo menos mais 1 ano, mais 2 anos. Pelo menos até o final do seu contrato. Se não puder ficar até o final do contrato, porque o concurso público tem duração, mas que então tem uma transição de no mínimo 1 ano, porque amanhã eles podem chegar lá e falar assim, ó, vocês vão embora. E eu acho que isso não é justo, tá certo? Entendo que o concurso público, para a questão pública, a gente entende, muitas vezes a gente é cobrado, aqui na Câmara mesmo, a gente teve que dar concurso porque, por exemplo, nosso controlador interno, que obrigatoriamente teria que ser por concurso público, por anos ficou sendo um funcionário comissionado. Mas a gente entende da importância, e hoje o nosso controlador está aí, Stefano, uma pessoa competentíssima, maravilhosa, que está ali naquele cargo concursado agora. Então, o mesmo aconteceu com os agentes penitenciários.
porque eles precisam de treinamento, tudo, mas a gente pede que essas pessoas que estão lá ao longo desses anos sejam respeitadas. E é isso que nós vamos pedir, quando nós todos assinarmos um documento e encaminharmos para as autoridades, porque não cabe a nós, mas como representantes da população, eu penso que nós devemos sim apoiar os nossos amigos que estão aí à mercê, e eles precisam de alguém para dar as mãos, porque eles foram abandonados, como diz o Odo aqui, e a gente não vai deixar isso acontecer. Vamos dar a mão para eles, vão levantar e vamos assinar um documento e vamos caminhar para as autoridades competentes para pedir um mínimo de senso de justiça. Gente, um abraço, beijo no coração, que Deus abençoe a todos. Obrigado aí ao nosso vereador Getúlio, que muito bem lembrou aí. Nós tivemos recentemente em Brasília um grupo de vereadores, o Evaí prometeu o caminhão para a gente e outras coisas ainda que virão. O interior aí vai ser, calma, né? Mas surpresas virão. Vamos passar a ordem do dia aqui. A pedido do nosso vereador Renato, o projeto número 52/2025 vai ser retirado da pauta. Vamos passar a ordem do dia, então. Projeto de lei número 69, de autoria do vereador José Roque Oliveira, que institui o dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no calendário oficial do município de São Gabriel da Palha e da outras providências. Eu coloco o projeto em discussão. O vereador Zé Roque tem a palavra. Obrigado, presidente. Mais uma vez, obrigado às comissões que analisaram esse projeto. E só para dizer a toda a população de São Gabriel da Palha que não vai ser um feriado municipal, mas uma data comemorativa, 27 de junho. Então, assim, eu queria contar com o apoio de todos os vereadores, né, para estar determinando esse dia e data para comemoração de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E em homenagem também à nova paróquia que foi constituída há dias atrás aí, né, multiplicando as paróquias católicas de São Gabriel da Palha. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer e contar com o voto de todos os vereadores para que esse projeto seja aprovado. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis que permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Projeto aprovado em turno único por unanimidade. Projeto de lei número 79, de autoria da mesa diretora, que fixa critérios para instituição de datas comemorativas no município de São Gabriel da Palha e da outras providências. Eu coloco o projeto em discussão. O vereador Léo Bragato tem a palavra. Boa noite, presidente, novamente. Eu, assim, não sei se todos leram, né, esse projeto, mas uma opinião aqui, eu queria deixar aqui, Getúlio e, né, que são os autores, eu pediria visto desse projeto, se eu tivesse o apoio de todos aqui, porque, assim, se vocês puderem explicar, porque a gente sabe que o vereador aqui, tem mais vereadores aqui que gostam de instituir dias, é uma política do vereador, né? Se a gente fosse cerceando o poder do vereador de fazer essa política, e aí eu vejo aqui, não foi lido na íntegra esse projeto aí, que eu acho que teria que ser lido, que é uma opinião minha. Vou colocar aqui no artigo 2º, inciso 2. No caso de, representar interesses de toda a sociedade por meio de consulta ou de audiência pública devidamente documentado com profissionais, estudiosos ou especialistas no tema sobre o qual ele se refere. Eu não colocaria. Tudo bem, aqui lá na Nacional, né, é assim, mas aqui no município, quando o vereador vem aqui criar um dia do ciclista, como já foi criado, ele com certeza conversou com a classe e ele quer fazer uma homenagem aí a essa classe. E se não vai prejudicar o comércio, como disse o Zé Roque ali agora nesse momento, eu não vejo necessidade de ter feriado, tá?
porque o comércio precisa trabalhar e precisa gerar emprego e renda. Mas assim, Getúlio e Sargento Aguilar, com todo respeito, se o senhor puder pedir a fase para fazer a leitura na íntegra, eu não apresentaria isso agora nesse momento ou discutiria com todos os colegas primeiramente. Certo? É uma opinião minha. Muito obrigado. O vereador Zé Roque tem a palavra. Eu gostaria também, Aguilar e Getúlio, de contar com a sensibilidade de vocês para isso. É uma política do vereador que não vai prejudicar o município, não vai ser feriados. Qual, por exemplo, se tivesse essa lei sido aprovada há 2 meses atrás, nosso vereador Renato não poderia ter instituído o Dia do Motorista, né? Porque precisa da pesquisa, precisa de informações que hoje a Câmara Municipal não tem condições de estar fazendo esse levantamento. Então, eu acho o seguinte, não é uma coisa assim, Aguilar e Getúlio, que vai atrapalhar São Gabriel da Palha. Mas, tipo assim, tem uma turma lá que gosta do esporte, o dia do esporte hoje, dia do taekwondo, não vai atrapalhar em nada no andamento do nosso município. Talvez atrapalharia se fosse feriado, ou se fosse outras coisas, mas data comemorativa não atrapalha o nosso município e deixa com que o vereador possa estar fazendo a homenagem às pessoas que ajudaram ele chegar até aqui, são os representantes de verdade. Muito obrigado. Eu gostaria, se pudesse, Aguilar, pedir vista também nesse projeto. Eu vou passar a palavra ao nosso vereador Getúlio Filho. Colegas, boa noite. Veja bem, nós somos uma casa política. E assim, nós acabamos de criar dias importantes aqui para a Câmara Municipal, como, por exemplo, o Dia do Cooperativismo. Olha que tema importante. Mas a gente sente assim que a gente não pode simplesmente criar o dia sem ouvir a classe. E aqui, já pensou se a gente tivesse trazido aqui todas as cooperativas, a gente tivesse trazido aqui pessoas ligadas à Copicam, à Coabriel, a gente poderia dar muito maior relevância a esse projeto. Então, o projeto de lei que a gente propôs aqui, por exemplo, o Dia do Cafeicultor, quantas pessoas não poderiam estar vindo aqui no dia da criação desse projeto? Olha a importância da cafeicultura para o nosso município, né? O Dia do Motorista, se o Renato fizer assim, eu duvido se não aparece 20 motoristas aqui para prestigiar o projeto dele. Então, o que a gente gostaria, quando a gente criou esse projeto, é que o projeto não fosse criado unicamente e exclusivamente para fazer número de projetos aprovados por aquele vereador, e sim que políticas públicas fossem implementadas a esse projeto, que a classe homenageada fosse mobilizada para valorizar o projeto do vereador. Porque se a gente não colocar esse regulamento, às vezes uma pessoa que não tem nada a ver com a classe, vai lá, faz a homenagem, ganha o título de falar, eu sou autor do projeto tal, mas não mobilizou a classe, não tem envolvimento com a classe, igual você hoje. Você é Zé Roque, porque as pessoas não sabem que eu estou falando com o Zé Roque. Você é um cara extremamente católico, é um cara que eu tenho certeza que está mobilizado em todos os projetos da igreja, no encontro de ACC. Você criou o Dia da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A gente sabe que tem ali hoje essa nova paróquia, né? Agora, já pensou se a gente tivesse pelo menos trazido o padre aqui para prestigiar esse momento? Então a gente só quer forçar o vereador a não ficar criando dia sem que esteja a devida representação da classe aqui no momento, porque a gente trazendo e o padre vindo aqui falando com a gente, olha, obrigado Zé Roque, obrigado vereadores, muito importante a criação desse dia, as cooperativas no dia que a gente criou o Dia do Cooperativismo, às vezes eles não ficaram nem sabendo que foi criado o Dia do Cooperativismo. Os ciclistas, que, poxa, se a gente pudesse trazer os ciclistas aqui, que é um esporte hoje, que muita gente tem fazendo em São Gabriel. Então assim, se vocês quiserem, a gente pede à vista, não tem problema, mas eu gostaria que vocês olhassem com carinho para esse projeto, que a gente quer provocar o vereador a convocar as classes que serão representadas no dia da criação do projeto, que vai valorizar essas pessoas, tá certo? O intuito do projeto não é travar ninguém, o intuito do projeto é a gente chamar a responsabilidade, porque na hora de criar um dia, que a gente faça o mínimo de se mobilizar para que esse público, de fato, fique sabendo que foi criado o dia, que esse público venha aqui prestigiar
a criação desse projeto, tá certo? Muito obrigado. Obrigado, vereador Getúlio. Eu vou passar a palavra para o nosso vereador Léo Bragato. Então, presidente, eu vou fazer a proposta, então, da gente isso. Pedir a vista e arredondar um pouquinho mais o projeto, certo? Porque aí a gente não põe a obrigatoriedade, aí a gente ajuda os colegas, tá, Getúlio? Porque às vezes o colega A não tem a mesma mobilidade, a mesma articulação que eu tenho, né? Então a gente ajuda um ao outro aqui para a gente fazer um projetinho bem redondo e dando um passo a passo aqui para os colegas, beleza? Porque aí eu entendi, a intenção é muito boa, tá? Mas assim, se eu for atrapalhar, eu vou com vocês, mas eu sentaria os colegas todos para a gente achar dar uma arredondada nele, pode ser? Passar a palavra para o nosso vereador Zé Roque, que quer fazer uma complementação aqui na palavra do nosso vereador Getúlio. Eu entendi também, Getúlio, a preocupação. Só que eu achei que esse inciso segundo aqui, ele engessa, amarra. Olha aqui, está escrito, no caso de representar interesse de toda a sociedade, por meio de consulta ou de audiências públicas devidamente documentadas com profissionais, estudiosos ou especialistas no tema sobre o qual ele se refere. Eu acho que ficou meio pesado isso aqui. Mas aí eu gostaria de, se possível, Getúlio, você que é o autor, Vossa Senhora, você é a autora, que pudesse pedir vista nesse processo para a gente não deixar tão engessado aqui, para a gente não poder colocar as datas comemorativas. Obrigado, vereador Zé Roque. Eu entendi muito bem, vocês colocaram aí. Eu acho viável aí a vista, a gente pode ajustar mesmo. O vereador Léo e o vereador Getúlio, eles falaram a coisa correta. Quando você for criar um dia para homenagear alguém, que avise eles e tragam eles para cá, para que fique mais, faça um movimento aqui. Então, eu vou colocar aqui o pedido de vista dos vereadores aqui em votação. Os favoráveis ao pedido de vista aqui, que permaneça como estão e os contrários se manifestem. Então, o pedido de vista aqui foi aprovado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convido os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária que se realizará no dia 9 de junho, de acordo com o regimento do calendário e sessões ordinárias. Boa noite a todos, boa noite a todos de casa e todos os vereadores, que vocês possam retornar para seus lares com a proteção de Deus.